Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um @professor LFG. De segunda a sexta, sempre um tema de atualidade para você. Vamos hoje cuidar de outro tema muito controvertido, que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, para dois casos idênticos, deu tratamento jurídico totalmente distinto. Do que estamos falando? Estamos falando de dois casos de dois deputados federais que estão sendo ou estavam sendo processados no Supremo Tribunal Federal. Um deles é o ex-deputado Ronaldo Cunha Lima, lá da Paraíba. Ele estava sendo processado no Supremo por ser deputado. Isso é o que se chama de foro por prerrogativa de função. 5 dias antes do julgamento, ele renunciou. Ao renunciar, então, deixou de ser deputado. O Supremo, por 7 votos a 4, entendeu que, neste caso, deveria remeter o processo para a primeira instância. E remeteu. Trata-se de uma tentativa de homicídio. Até hoje, esse processo não teve julgamento. Mas o Supremo entendeu que, não sendo ele mais deputado, não podia prosseguir. Agora, semana passada, o Supremo mudou de entendimento. Um outro deputado estava sendo processado, caso Natan Donadon, de Rondônia. E neste caso, o Supremo entendeu o seguinte: houve a renúncia dele, mas essa renúncia não tinha valor jurídico, ou não tem valor jurídico, para afastar a competência do Supremo. Prosseguiu no julgamento e condenou o deputado a 13 anos. Vejam lá. 2 casos idênticos com tratamentos jurídicos totalmente distintos. Isso é muito grave porque afeta um dos pilares do Estado de Direito, que é a segurança jurídica. Fica-se sem saber qual é a regra jurídica que está vigorando naquele momento ou naquele dia. Na medida em que o Supremo altera sua jurisprudência, traz esse tipo de insegurança jurídica. E nesse caso, ficou muito evidente, porque as 2 renúncias aparentemente foram fraudulentas. Logo, se as renúncias são fraudulentas, tinha que ter a mesma decisão. É bem verdade que ninguém pode se valer de sua própria torpeza para tirar proveito próprio. De outro lado, também não se pode, no Estado de Direito, permitir que 2 situações idênticas tenham tratamentos jurídicos totalmente diferenciados. Não há dúvida nenhuma que ambos os deputados devem ser condenados, cada um dentro do devido processo legal, respeitando o seu direito de defesa e etc. e tal. Desde que o crime esteja provado, tem que haver condenação. Não há dúvida. O problema não é este. O que estamos aqui comentando é o tratamento distinto para casos idênticos. E muitas vezes o julgador faz isso, muda de entendimento, sem dar as devidas explicações por que está mudando de entendimento. Lamentável que o Supremo esteja, nesse instante, passando por estes momentos de instabilidade jurídica. Lamentável que isso esteja acontecendo, porque a Corte Suprema nossa é o mais alto tribunal do nosso país e, claro, nós deveríamos esperar deste mais alto tribunal uma jurisprudência coesa, uniforme, respeitosa e etc. Mas não é isso que estamos vendo no Supremo neste momento. Decide-se muito ao sabor do Vox Populi, do Vox Media, Vox Dei. Ou seja, a voz do povo é a voz da mídia é a voz de Deus. Isso é muito perigoso, porque decide-se ao sabor dos ventos do momento. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal tenha, doravante, esse cuidado de firmar os entendimentos
e uma vez firmado o entendimento que trate todos de maneira igual. O que está em jogo é o princípio da igualdade, é o respeito a todos que devem merecer tratamentos jurídicos idênticos. Na minha opinião, a segunda decisão agora do Supremo foi a acertada. A primeira estava equivocada, porque quando há uma renúncia fraudulenta, claro que um ato fraudulento não pode produzir efeitos jurídicos. Acertou agora o Supremo, mas antes tinha errado e aí criou uma situação de disparidade de tratamentos. Veja nossos comentários lá no nosso blog, blog do LFG.com.br. Avante!